Olá, sou o professor Ricardo Moura, mestrando do curso do Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF, Educação Física em Rede Nacional. Este é o trabalho de avaliação final da disciplina As Problemáticas da Educação Física. O trabalho consistirá na execução de um mapa conceitual, onde organizarei as ideias, conceitos e informações de modo esquematizado de tudo o que foi apresentado na primeira disciplina do curso, As Problemáticas da Educação Física. Durante a primeira disciplina do curso, as problemáticas da educação física escolar, trabalhamos 6 eixos de dilemas que afetam os professores diretamente em sua prática pedagógica. São eles: o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas aos ensinos dos esportes e as questões de gênero na educação física escolar. Para um melhor entendimento do mapa, irei trabalhar cada problemática de forma isolada, tentando fazer uma revisão dos principais tópicos que foram vistos em cada uma delas. E ao final do mapa, quando ele estiver completo, tentarei estabelecer uma relação entre todas as problemáticas citadas. Começaremos com o abandono do trabalho docente. Essa primeira problemática teve como texto base Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Gonzalez. No texto, Gonzalez aponta 3 grandes categorias de atuações docentes na educação física escolar. Iniciando pelas práticas tradicionais, onde a atuação docente é caracterizada por estar centrada em preparar equipes para competições, fazendo assim como que suas aulas não sejam para todos. Os alunos orientados são apenas os mais habilidosos, havendo assim uma exclusão da maioria dos alunos, particularmente aqueles que não têm talento e também muitas vezes as meninas. Nossa segunda categoria diz do abandono do trabalho docente, ou chamado aqui também de desinvestimento pedagógico, a famosa rola-bola, onde a principal característica é a falta de intervenção do professor durante a aula, que podemos notar quando os alunos escolhem atividade a realizar, levando geralmente os meninos a jogarem bola e as meninas voleibol ou queimada. Ou ainda mais, a exclusão das meninas, por não terem muita habilidade ou simplesmente pelo não incentivo do professor. Também não é raro notarmos, né, pessoal, a ausência do professor durante as aulas, deixando assim que os alunos se auto-organizem. Na contramão das categorias anteriores, vemos agora as práticas inovadoras, que também talvez pudéssemos chamar de práticas de renovação, pelo tipo de atuação frente às suas práticas pedagógicas, caracterizada por atuações docentes pautadas no empenho do ensino de conteúdos específicos da disciplina, em contraposição com a ideia do abandono. Junto também a rupturas em um ou mais elementos em relação ao modus operandi da tradicional, em direção a uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. É uma tentativa de pôr fim à prática do rola-bola e trazer novas perspectivas e propostas pedagógicas para as aulas de educação física. Gonzalez aponta também outras 4 dimensões que ocorrem para originar ou impedir os processos de abandono do trabalho docente na educação física escolar. O primeiro seria o processo de transformações da área, pois a educação física está em constante evolução, tanto em termos de conhecimento científico quanto de práticas pedagógicas. E compreender como os professores lidam com essas mudanças e como as incorporam em seu ensino é crucial para entender a qualidade e relevância de sua prática. A segunda seriam as condições objetivas de trabalho, pois os recursos disponíveis, como as instalações esportivas, os benefícios recebidos, materiais didáticos e tempo de aula, têm um impacto significativo na prática docente. O terceiro, a cultura e a sua relação com a disciplina, pois cada escola tem a sua própria cultura, valores e expectativas em relação à disciplina da educação física, e os professores precisam entendê-las e se adaptar a essa cultura para garantir uma interação eficaz com os alunos e colegas de trabalho. E por fim, as disposições sociais do professor, atualizadas no contexto de trabalho, pois os professores trazem consigo suas experiências, valores e identidades sociais para a sala de aula. E tais disposições influenciam em suas decisões pedagógicas e relacionamentos com os alunos
e as abordagens de ensino. Em resumo, todas as categorias interagem e influenciam para a prática docente de uma forma complexa, e compreender esses aspectos é essencial para desenvolver estratégias eficazes na formação de professores e para promover uma educação física de qualidade. Assim encerramos a primeira problemática e a levamos ao nosso mapa conceitual, onde discutiremos agora o segundo tema, a relação entre teoria e prática. O texto base foi relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da professora Soraya Cristina Darido. E nesta problemática, buscamos entender a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, pois além do fazer, entender que o saber sobre o movimento humano passa a ser entendido também como nos saberes a serem ensinados e discutidos na educação física. Para compreendermos essa problemática, vamos dividi-la em dois pontos: o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. A educação física quase sempre priorizou o ensinar a fazer, reduzindo-se muitas vezes aos conteúdos esportivos e aos esportes mais tradicionais, como basquetebol, voleibol, futsal, futebol e também o handebol, e baseava-se assim no ensinamento de seus movimentos. E a educação física coleciona uma série de críticas quanto à sua atuação dentro da escola. Dentre essas críticas, o seu caráter meramente recreativo, além de ser uma simples hora de lazer ou uma mera oportunidade de fazer qualquer atividade física. No ensinar sobre o fazer, passa a ser entendido como um saber a ser transmitido e discutido nas aulas de educação física, propondo-se assim que as aulas devam falar também sobre as compreensões das práticas corporais, e não apenas a vivência destas. Com a necessidade de reinventar o seu espaço, com o caráter de uma disciplina escolar, a educação física torna-se responsável por um conhecimento específico, e para que o aluno adquira autonomia em relação à cultura corporal de movimento, as aulas não poderão abrir mão da sua dimensão conceitual, dos conhecimentos subjacentes às práticas, embora a ação pedagógica que se propõe à educação física esteja sempre impregnada da corporeidade, do sentir e do relacionar-se, como ressalta Mauro Betti. Considerando as características dos conhecimentos e experiências próprias da educação física, afirma-se que não é possível operar como se as dimensões pudessem ser tratadas de forma isolada, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva a respeito da complexa relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Ou seja, elas necessitam estar sempre tratadas de modo integral. Encerramos assim a nossa segunda problemática, a relação entre teoria e prática. Levamos essa problemática lá para o nosso mapa conceitual e damos início à nossa terceira problemática, os aspectos legais da educação física escolar. Essa problemática teve como texto base a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, das professoras Fernanda Moreto e da professora Soraya Cristina Darido. E esse texto tem como objetivo apresentar as leis brasileiras, que configuraram a função da educação física escolar no contexto brasileiro até os dias atuais, indicando suas implicações, limites e avanços decorrentes destas leis para a nossa área. A primeira lei de diretrizes básicas data de 1961, e de acordo com o artigo 22 desta lei, a lei número 4024, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários, da educação pré-primária ao ensino primário, e do ensino médio até o ensino médio, ginásio e colégio, e obrigatória aos alunos de até 18 anos. Depois, tivemos a segunda, uma reforma educacional depois de 10 anos, sendo que a denominação de educação de grau primário e médio passou para ensino de primeiro e segundo grau. E em relação à educação física, a Lei número 5.692, de 71, deixou de fazer referência ao limite de idade obrigatória, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino, e facultativa algumas condições. Os alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem à noite, alunos que tivessem mais de 30 anos de idade, alunos em serviço militar ou fisicamente
incapacitados. No ano de 1996, a nova LDB foi promulgada. O parágrafo 3º do artigo 26 da LDB determina o seguinte, que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica. Sendo assim, ela torna-se então obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio, sendo facultativa nos cursos noturno e no ensino superior, ficando a cargo da escola e faculdades oferecer ou não a disciplina e aos alunos frequentarem ou não as aulas. Já em 2003, uma nova LDB, a Lei nº 10.793, traz avanços ou retrocessos. Traz uma definição mais específica da facultatividade nas aulas de educação física escolar, sendo elas ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar inicial ou que esteja em situação similar, que tenha prole, porém não deixa claro se a dispensa da aula ou apenas da prática, evidenciando uma visão biológica e restrita às atividades práticas na educação física escolar. Encerramos assim o terceiro tema abordado. Levamos ao nosso mapa conceitual e partimos assim para a próxima problematização. A nossa quarta problemática trata da indisciplina e afastamento dos estudantes, tendo como base o texto Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas aulas de Educação Física Escolar, das professoras Soraya Daído, Fernando Gonzalez e Juide Incieni. Os professores de Educação Física vêm enfrentando sistematicamente dois problemas. O primeiro, o afastamento dos estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento, quando estão presentes, ou simplesmente por não comparecerem aos dias de aula. E o segundo item, a indisciplina dos alunos durante o desenvolvimento das atividades. Quanto ao afastamento, vamos citar 3 pontos. O primeiro deles, os conteúdos repetitivos, pois a falta de diversidade, em especial a prevalência dos esportes, é um motivo para a perda de interesse e, consequentemente, o afastamento dos alunos das aulas de educação física. E o pior, quando as opções são apenas o quarteto fantástico, voleibol, handebol, futebol e basquetebol, como os únicos conteúdos trabalhados pelo professor. Outro item importante é o insucesso, que muitos alunos experimentam na disciplina, a não conseguir ser preciso num passe, não acertar uma cesta, ficar em última corrida, faz com que o aluno fique desconfortável, levando a evitar situações em que ele fique exposto, fazendo da não participação uma forma de proteção. Outro fator do afastamento é o contraturno, porque os alunos devem voltar à escola e muitas vezes distante de casa, ou para o aluno trabalhador, a educação física fora do turno se constitui numa dificuldade extra e gera como consequência aumento no número de alunos que não participam ou são dispensados das aulas. Latail define disciplina como comportamentos regidos por conjuntos de normas, sendo indisciplina comportamentos que se opõem às regras, que regem o convívio num determinado contexto. E está claro que a indisciplina não é um problema apenas da educação física. Contudo, é o momento em que os alunos e professores estão mais expostos, pelas aulas acontecerem geralmente em espaços abertos, como quadra ou pátios. E os atos de indisciplina podem ser por revolta e oposição às regras de convívio, ou mesmo pelo desconhecimento destas, gerando ainda um enfrentamento ao professor, aos colegas ou a qualquer outro que esteja no ambiente. E para uma melhora, a escola precisa unir forças com as famílias. 2 propostas citadas no texto são o Sport Education, onde o aluno é responsável pelo próprio aprendizado, e também o esporte colaborativo, onde os estudantes aprendem com, de e por outros estudantes, através de uma proposta de ensino-aprendizagem que facilita e potencializa a interação e a interdependência positiva, e na qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. Embora soe repetitivo, é preciso lembrar que essas estratégias não vão resolver os problemas do dia para a noite. É preciso tempo e colaboração de todos. As pessoas admiradas pelos jovens, muitas vezes, não são representantes de valores socialmente importantes. E essa crise de valores reflete na falta de referências. Encerramos assim nossa quarta problemática. Levamos para o nosso mapa conceitual e daremos início à nossa quinta problemática, as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes.
O texto base foi Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, do professor André Luiz Ruggiero Barroso. O esporte apresenta-se como um importante conteúdo da educação física escolar, sendo frequentemente abordado pelos professores da área. Entretanto, podemos afirmar que diversos equívocos e questionamentos ocorrem na forma de tratá-lo como um conteúdo desse componente curricular. Assim, é importante identificarmos a discussão acerca dos mesmos, para que possamos caminhar sem cairmos em armadilhas e, ao mesmo tempo, buscarmos um oferecimento apropriado desse conteúdo na prática pedagógica. Podemos ver o conteúdo hegemônico, que se trata do esporte na escola, onde o principal é o fato do esporte se apresentar como um objeto direcionado exclusivamente para experimentação, não havendo nenhuma preocupação com a contextualização da prática, ficando a mesma concentrada no ato de jogar. Temos também as modalidades predominantes, que são aquele chamado quarteto fantástico, futsal, voleibol, basquetebol e o handebol. Um dos principais motivos pode estar relacionado à experiência de vida dos professores. Na condição de escolares ou atletas, tiveram uma vivência maior nesses esportes, sentindo assim mais confortáveis para abordá-lo na sua prática pedagógica. Além, é claro, do espaço físico, que geralmente as quadras escolares são demarcadas para a prática dos 4 citados esportes acima. O esporte pedagógico, também chamado de esporte da escola, é um esporte mais democrático, ou seja, substituímos os aspectos referentes à detecção de talentos, treinamento esportivo, maior atenção aos mais habilidosos, concentração exclusiva nos gestos, para então se pensar na compreensão dos diferentes significados do esporte, contextualização das aulas, aproximação do esporte com as questões sociais, atenção aos alunos e respeito às possibilidades individuais. Lembrando que o ponto não é desprezar o ensino das técnicas, mas, pelo contrário, adotar um novo sentido às mesmas, de acordo com objetivos traçados para a abordagem do esporte. Nessa perspectiva, cabe à educação física a tarefa de tratar das práticas corporais enquanto conteúdos escolares, entendendo o esporte como um deles. Sendo assim, torna-se necessário o tratamento pedagógico que atribua mais valor aos alunos, permitindo que haja sempre participação de todos nas atividades, independente do nível de habilidades ou diferenças de constituições físicas. Além, é claro, do oferecimento de modalidades esportivas diversificadas para os alunos conhecerem e experimentarem durante os anos da educação básica. Encerramos assim a nossa 5ª problemática. Levamos ao nosso mapa conceitual, que está quase completo, e partimos para a próxima e última problemática, as questões de gênero na educação física escolar. Trabalhamos nessa problemática o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. O primeiro tópico, o autor nos apresenta as definições de alguns itens para podermos elucidar essa problemática. Gênero seria a convenção social, a qual nos identificamos como masculino e feminino. Sexo seriam as características físicas e anatômicas determinadas biologicamente. Sexualidade trata das convenções sociais que permitem a cada indivíduo viverem seus desejos corporais. E orientação sexual trata do desejo em relação a outros indivíduos, sejam eles homens ou mulheres. O autor elucida também sobre a prática de separar meninos e meninas na transição entre primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental. Esse é um paradigma biológico que estabelece a transição entre a infância e puberdade, como determinante para as transformações físicas que distanciam os corpos de meninos e meninas, acarretando assim um desnível de performance que coloca as meninas em situação de suposta debilidade. Essas são expectativas, são papéis culturais. Significa que um menino desde pequeno é incentivado a correr, brincar com bola, saltar, subir em árvores, etc. Portanto, tem grande chance de exibir melhor performance do que uma menina que foi privada dessas atividades em prol de brincadeiras mais passivas, como brincar de utensílios domésticos, brincadeiras cantadas ou brincar de boneca. Para uma maior igualdade de gênero em nossas aulas, propomos um trabalho de reflexão com diversas dinâmicas e orientação sobre o tema, propostas de atividades em equipes mistas, atividades onde os alunos dependem do trabalho em cooperação com colegas de outro gênero. Durante a atividade também foram propostos 3 vídeos para trabalharmos, que podem ser muito úteis no trabalho de conscientização. São eles o vídeo 1, Invisible Players, ou Jogadoras Invisíveis, da ESPN, um vídeo que significa fazer coisas tipo menina,
E o vídeo 3, desigualdade de gênero no olhar das crianças. Nessa problemática, trabalhamos também uma proposta desenvolvida por nossa dupla, que seria o trabalho do flagball escolar, onde, após a atividade, sentaríamos e conversaríamos com os alunos a respeito de como foi o trabalho e como seria melhor trabalhar em equipe junto com o gênero oposto. Salientamos também que as aulas mistas devem ser sempre incentivadas e priorizadas pelo professor com a participação de todos, criando uma maior igualdade de gênero, não só no ambiente escolar. Concluímos assim nosso mapa conceitual e nesta disciplina vimos que conhecer e reconhecer as problemáticas existentes em nosso cotidiano é tornar possível seguir na busca pela maior valorização da educação física escolar. Pude perceber também que grande parte das problemáticas da educação física escolar passa pela prática docente, e quanto mais próxima do abandono, mais os problemas aparecerão. Se o professor se dedica apenas às práticas tradicionais, ele acabará tendo problemas nas questões de gênero e também no ensino dos esportes, e o que levará ao afastamento e indisciplina em suas aulas, assim como aquele que só ensina o que fazer terá dificuldade no ensino dos esportes por não mostrar ao aluno o porquê da execução de tais movimentos. Já aquele professor que trabalha com práticas inovadoras e ensina ao aluno o porquê da execução de determinadas tarefas ou movimentos, terá maior chance de êxito em sua prática docente e provavelmente trará o aluno para mais perto de si e mais motivado em suas aulas. Bom, esse foi o mapa conceitual de tudo aquilo que consegui extrair da primeira disciplina, as problemáticas da educação física. Agradeço a todos e espero que tenham gostado. Forte abraço!